Mosaico Cultural. Até o dia 25 de outubro, a música, o teatro, a literatura, o artesanato, o audiovisual e o patrimônio cultural do território chegam à sua casa através do YouTube. Nosso mosaico é composto por espetáculos teatrais, oficinas formativas, sarau de poesia, feirinha virtual e muitas outras atividades. O projeto desafia artistas e coletivos a se expressarem no mundo virtual, experimentando linguagens, formatos e novos futuros atravessados pela pandemia, apresentando conteúdos exclusivos para a web. O Mosaico Cultural é uma realização da Box Companhia de Arte, co-realizado pela Cervejaria Criolina e o Instituto Soma Cidadania Criativa. O projeto reúne esforços do mandato do deputado Leandro Grais em injetar recursos na economia cultural do Distrito Federal em tempos difíceis para esse setor gravemente impactado pela crise econômica atribuída ao novo coronavírus. Tem fomento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, do Governo de Brasília. Mosaico reúne os coletivos Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina, Celeiro das Antas, Cia Fábula, Criolina, Ibraz, Movimento Supernova, Rádio Utopia FM e Sou Brás. Apoio, Grande Circular, JM Tecnologia em Eventos, Luz em Movimento, Mix Atu, Prisma, Produça e Um Nome Produção e Comunicação. Acompanhe a programação completa do evento em mosaicoculturaldf.com.br e se inscreva aqui no canal, marcando o sininho para poder acompanhar todas as nossas lives. Realizado pelo Ibraz de São Sebastião, Canto no Seu Canto apresenta um curso completo de técnicas vocais para 20 jovens de todo o Distrito Federal, com aulas teóricas de segunda a sexta e prática vocal aos sábados com convidado especial. A atividade pretende formar novos cantores para projetos solo ou em coro. O curso é ministrado pelo pedagogo e regente Júnior Prudêncio, atuante na educação musical há 16 anos. Quem o acompanha nas aulas online é Vitor Júnior, pianista e professor. Confira agora mais uma aula da super oficina Canto no Seu Canto. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Na 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 na. Na 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 na. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o projeto
Canto no Seu Canto. Nós fazemos parte do IBRAS, que está no projeto, nesse coletivo chamado Mosaico Cultural, que, infelizmente, é a nossa última semana de atividades. E aqui a gente está tratando um pouco sobre a voz cantada. Percebam que eu comecei o nosso vídeo de hoje com bastante efeito de voz e algumas firulas. Professor, mas o que é isso? Vamos lá, nós vamos entrar nesse universo. Eu sou o professor Júnior Prudêncio, educador vocal, Vitor Júnior, no piano e produtor musical. E nós vamos falar um pouco hoje sobre ornamentos vocais ou efeitos vocais no canto. Se você já conhece um pouco desse tema, fique aí que nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o seu conhecimento ou trocar uma ideia, deixe o seu comentário e a gente vai respondendo algumas perguntas nas lives ou na sexta-feira na nossa aula Professor Responde. Embora seja a nossa última aula na sexta-feira, dia 23, mas ali a gente vai fazer um processo de despedida, de resgatar alguns dos vídeos que nós trabalhamos para que você possa cantar, mas se sobrar um tempinho, ali nós vamos ainda responder alguns questionamentos, ok? Bom, a nossa aula hoje sobre efeitos vocais ou ornamentos vocais visa melhorar a sua interpretação enquanto cantor. Isso mesmo. Normalmente ou habitualmente nós escutamos uma determinada canção e para a nossa prática vocal, normalmente, a tendência é que a gente faça uma repetição daquilo que a gente escutou. E nesse processo de aula, de ensino-aprendizagem, nessa nossa troca, a gente acabou dizendo que, sim, num primeiro momento, o canto é uma escuta e uma repetição. Você escuta uma determinada onda sonora e tenta fazer da sua frequência, da sua prática vocal, igual àquela onda sonora que você escutou. Quando você não tem um instrumento ou escuta uma determinada música, a tendência é que você repita exatamente aquilo que você escutou. E se você consegue repetir exatamente aquilo que você escutou, parabéns! Já é metade do caminho, significa que você está entendendo a onda sonora e está repetindo da mesma forma, ou seja, está cantando de forma afinada. Se você ainda não conseguiu afinar a sua voz, volte lá na nossa aula sobre a afinação vocal ou a voz afinada e comece a praticar novamente, fortalecendo essa musculatura e melhorando o seu ouvido. Bom, passado então dos aspectos básicos do canto que nós trabalhamos nas primeiras semanas de aula, hoje nós queremos trabalhar de forma um pouco mais avançada. Vale a pena aqui ressaltar que o curso Canto no Seu Canto não visou esgotar todas as possibilidades, mas visa sim partilhar com você um pouco da experiência e do conhecimento vocal que nós temos diante de toda uma vasta pedagogia vocal. Muitos pensadores, muitos professores, várias metodologias, mas a nossa metodologia aqui é passar um conhecimento básico para você e uma prática vocal para que você inicie o seu trabalho nos estudos do canto ou cresça diante daquilo que você sabe. Passado então essas 3 primeiras semanas, repito, nós vamos adentrar um outro universo que faz parte do ensino intermediário de canto. Então a gente sai um pouquinho do básico, nós não vamos sair dessa aula e dessa semana expert em ornamentos e efeitos vocais, mas nós vamos ter uma noção mais clara o que são esses ornamentos e como eles são feitos. Na canção que eu comecei esta aula, alunos, vocês vão perceber que eu enchi de ornamento. Foi um exagero de ornamentos e efeitos, porque eu queria que vocês percebessem um pouco desses ornamentos vocais. Nós vamos tratar nessa aula, então, de 4 ornamentos principais, tá? Eu conheço pelo menos 6 ornamentos, mas nessa aula, para não estender tanto a aula e não ficar tão cansativo, nós vamos trabalhar 4 ornamentos vocais. São eles: falsete, vibrato, melismas e apogiaturas, ok? Falsete, vibrato, melismas
e apogiaturas. Nós teríamos ainda a voz drive ou os drives, né? Que é muito usado no rock and roll, em vozes que... nós temos ainda uma dupla sertaneja que eu gosto muito, sempre falo, que usa muito drive, que é o Bruno, da dupla Bruno e Marrone. Ele usa bastante drive, mas, né, isso é uma especificidade, uma particularidade daquela dupla. E hoje nós vamos então falar sobre esses quatro aspectos, esses quatro tipos, de ornamentos vocais e efeitos vocais. Vamos começar? Bom, a primeira questão é, interrogação, o que são os efeitos? O que são os ornamentos vocais? Gente, basicamente, ornamentos vocais ou efeitos vocais nada mais são do que enfeites na voz. São enfeites para ornamentar a canção que você está interpretando. Pense bem, quando uma moça muito bonita, ou uma moça nem tão bonita assim, e beleza é muito relativo, ela vai sair de casa, o que ela faz? Ela bota uma roupa incrível e bota, pozinho na cara, bota um batom, como que é o nome dos outros, meninas me perdoem, vocês aí do outro lado, o nome dos outros tipos de maquiagem, aí vem pó, e base e tantas outras maquiagens. Tudo isso para ficar mais bonita do que já é. O ornamento vocal, os efeitos vocais, eles são feitos para deixar a voz cantada mais bonita. Mas essa beleza, vejam bem, e nós já falamos isso nas aulas, ela é relativa. Pode ser que uma pessoa tenha uma voz super retinha, sem nenhum tipo de ornamento vocal, nenhum tipo de efeito, e muita gente adore a forma que aquela cantora, que aquele cantor conseguem expressar a sua voz, colocar a sua voz. Agora, alguns preferem que os cantores cantem cheios de ornamento. Nós vamos voltar agora, por exemplo, cantando essa canção Sol, sem nenhum tipo de ornamento, e vocês vão entender a diferença, porque depois eu vou cantar novamente um trechinho com muito ornamento. Percebam. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Percebam, aqui eu cantei sem nenhum ornamento vocal. Agora eu vou voltar cantando utilizando um pouco de falsete e vibrato. Eu vou dar uma exagerada e vocês vão entender por que eu estou usando essa palavra exagerar. O porquê pode exagerar, quando exagerar ou quando tirar isso, ok? Vamos lá? Novamente, Vitor. Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Aqui eu exagerei, semitonei um pouco, porque no exagero também dos ornamentos e dos efeitos, isso pode ocasionar erros. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho, perfeito? Viram a diferença? Na primeira vez eu cantei uma voz mais retinha, sem pensar ornamentos, efeitos vocais, e na segunda vez eu cantei com muitos ornamentos vocais. E aí? O que você gostou mais? Sem efeito ou você gostou com efeito vocal? Certo? Pensa aí um pouquinho. Bom, vamos lá. O nosso primeiro ornamento vocal é o falsete. Repetindo, falsete. O que é o falsete? O falsete em italiano vem da palavra tom falso. Falsete, tom falso. Bem na realidade, o falsete é uma voz falsa. É a imitação masculina da voz feminina, ou dessa região mais aguda que é a da mulher. Ou seja, a mulher não tem falsete. Júnior, mas eu sempre achei que a mulher também fazia falsete. Como assim ela não faz falsete? Quem faz falsete é só o homem? Isso mesmo, alunos.
Não se surpreendam com essa notícia, porque o falsete é uma técnica vocal executada normalmente pelos homens, mas é possível a mulher cantar numa região de falsete. E para isso eu preciso trazer dois contextos para vocês. Um deles é o contexto histórico. De onde que surgiu essa ideia do falsete? A gente tem que lembrar ali da época de Shakespeare, onde os homens estavam muito envolvidos no teatro e as mulheres eram meio que afastadas desse segmento cultural da sociedade. E ali, para poder atuar nas peças, os homens tinham que imitar a voz feminina porque a mulher não atuava no teatro. Então o homem tinha que o quê? Falar com uma voz feminina ou cantar. Isso é um falsete. Quando eu saio da minha voz normal, da minha voz de garganta, do meu gênero, do meu tom natural e vou passar a imitar uma voz feminina. Alguns homens vão conseguir prolongar uma canção inteira com falsete, outros homens vão conseguir cantar apenas trechos do falsete. Perfeito? Vamos cantar aqui um trecho apenas do falsete com a mesma canção. Bora lá! E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol. Aqui eu fiz uma única notinha. Pra onde tenha sol. Imitei então uma voz feminina. E se fosse um trecho inteiro dessa canção na voz feminina? Vamos tentar? Vai ficar um pouquinho alto e vai ficar um pouquinho estridente, porque o tom é muito alto para que eu faça um falsete bem colocado, ó. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. Ok? Aqui eu fiz um trecho grandão e como estava um pouquinho alto, para mim ficou um pouco mais difícil desenvolver essa canção no falsete. Mas vamos fazer uma outra canção, Fogo Suave em Dó. Teus dedos. E aqui eu vou tentar fazer uma música inteira no falsete. Vão ter alguns homens que vão conseguir fazer músicas completas, alguns homens conseguem fazer trechinhos e pode ser que alguns homens não consigam fazer o falsete. Nem trechinho ou nem inteiro. Aqui eu vou fazer um pedacinho de uma canção que a gente já cantou aqui nas aulas. Vamos lá? Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma, sossega e acalma. Viram que aqui, além de fazer o falsete, que já é um ornamento, eu ainda consegui fazer o vibrato, que é um outro ornamento vocal. Júnior, mas como é que a gente chega no falsete? Aí nós temos o outro contexto, que é a fisiologia da voz. O que é o falsete na musculatura vocal? Vamos lá. Se por um lado as nossas pregas vocais, quando nós estamos cantando ou falando, elas têm esse movimento de abrir e fechar, e são movimentos múltiplos, mas vamos ficar aqui nesse movimento de abrir e fechar. Então nós estamos dizendo que as pregas vocais estão trabalhando. Na voz falada, na voz cantada, elas estão trabalhando, elas estão vibrando para que haja a voz e depois venha para o aparelho articulatório e aí ela vai ter toda a pronúncia e dicção de palavras, tá? No falsete, ele é um método que a gente consegue deixar as pregas vocais, ó, passivas. O ar passa pelas pregas vocais sem causar pressão e nenhum tipo de tensão. Parece que o falsete, alunos, ele é muito difícil, né? Ou seja, ele dá muita pressão, a nota é muito alta, muito aguda. Não, simplesmente eu consigo deixar as minhas pregas vocais em modo passivo, o ar vai passar e eu vou conseguir executar essa voz. Veja que não tem tensão na minha região de laringe. Percebam para vocês verem. De novo essa canção e eu vou fazer ela no falsete. Não tem nenhuma tensão na minha região de laringe porque eu coloquei as minhas pregas vocais em modo passivo. Vamos lá? Novamente. Ó, sem pressão. Teus dedos tocam meu pensar.
minha voz normal. Carinho em minha alma. E aí quando eu volto para minha voz de garganta, as pregas vocais voltam a trabalhar. Júnior, e quais são os exercícios que eu posso fazer para que eu possa alcançar o falsete? Eu vou ensinar um exercício super simples agora, que é, imagine você, o Vitor tem criança pequena, não tem, Vitor? Tem, a Júlia tá com... Não, a Juliana tá com quantos anos? 1 ano. 1 ano. Quando o Vitor olha para a filha dele, vocês acham que o Vitor conversa assim com ela? Ah, Juliana, sua lindinha, ah, neném do papai. Não é com a voz dele de garganta, não. Como que ele conversa com ele? Ah, nenenzinho mais lindo do pai. Mais ou menos assim, Vitor? Ah, nenenzinho. Vê que não tem pressão na região de laringe, na voz. Esse é o falsete. É quando você consegue tirar a pressão dessa região subglótica, ali onde está também as pregas vocais, e as pregas vocais, ó, ficam com uma abertura e fica um ar. Experimenta aí você falar desse jeito. Ah, nenenzinho do papai, ah, você é tão bonitinho. Não tem pressão, é a coisa mais simples do mundo você fazer isso, porque não tem pressão nessa região das pregas vocais, nessa região de laringe. Se fosse com minha voz normal, eu vou tentar fazer o mesmo tom, olha que horrível que fica, ó. Ah, nenenzinho do papai, coisa mais linda! Perceberam que estridente, que horrível que fica? Essa seria a minha voz normal, mas se eu faço no falsete... Ah, nenenzinho do papai, que coisa mais linda! Mudei o tom da voz falada? Não mudei o tom da voz falada. E se eu fosse tentar fazer a voz feminina com a minha voz de garganta normal? Olha que desastre. Vamos lá, de novo, ó. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha... Viu que horrível? Desafinação? Aqui eu estou com as pregas vocais em modo ativo. Agora eu vou fazer elas no modo passivo. Bora lá? Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Perceberam? Eu não tive nenhum tipo de pressão nessa região de laringe sobre as pregas vocais também, nada, e consegui fazer o falsete. Perfeito? Próximo! Vamos agora para o vibrato. O que é o vibrato? O nome vibrato vem de vibração. Minha gente, não confunda o vibrato, a vibração intencional, com uma vibração que não é intencional. Já escutaram algumas pessoas cantando e aí as pessoas ficam... A voz vibra o tempo inteiro? Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá, de novo essa canção pode ser, Vitor? Teus dedos tocam meu pensar. Então, a pessoa tá cantando, parece que ela tá com Parkinson, né? Ela fica tremendo o tempo inteiro. E isso é um vício vocal. A voz tem que se manter, você tem que aprender a controlar o ar. Quando você controla o ar, a voz fica retinha. De novo, vamos lá? Controlando o ar agora. Teus dedos tocam meu pensar. Se nas finalizações de notas você percebe que sua voz vibra sem intencionalidade, você não consegue controlar essa vibração, chegou a hora de você aprender a controlar o ar, vá treinando e deixa a voz bem retinha. Não pode ter uma vibração, a não ser que esta vibração seja um vibrato ou uma vibração intencional. Escute, novamente. Teus dedos tocam meu pensar, carinho em minha alma. Então aqui eu só vou vibrar se eu quiser vibrar, olha, sem vibrar. Carinho em minha alma. Vibrando. Carinho em minha alma. Então eu vibrei só no final dessa última nota. Eu posso vibrar só 2 vezes. De novo, carinho em minha alma. Carinho em minha alma. 2 vezes. Vou vibrar 3 vezes. Carinho em minha alma.
vibrei 3 vezes. Então o vibrato a gente consegue controlar. Como é que acontece então, Júnior, o vibrato? O que é o vibrato? O vibrato são oscilações musculares e é possível vibrar utilizando a musculatura da região da laringe ou o próprio diafragma. Então nós temos especificamente 2 tipos de vibrato, os mais utilizados, que é o vibrato laríngeo e o vibrato diafragmático. Eu posso respirar. Utilizei um pouco a região de laringe e o meu maxilar, mas eu posso respirar e não utilizar essa região. Olha aqui, ó. Ok? Então aqui eu utilizei um pouco da respiração do diafragma, tá? A velocidade, ela pode variar bastante. Ré maior, Vitor, porque ele vive. Olha aqui, só um refrãozinho, ó. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Tá vendo? Eu tô vibrando por meio dessa canção, eu gosto mais das notas agudas. Mas no vibrato intencional, Júnior, mas eu já vibro um pouco, eu já faço vibrato. Veja bem que a gente não vibra todas as notas e não vibra a nota inteira que a gente quer vibrar. Como assim? Não vibra a nota inteira que a gente quer vibrar. Normalmente o vibrato é no final da última nota daquela frase. E eu vou prolongar, estender e vibrar. E parar a vibração. Aí eu demonstro realmente que eu estou conseguindo aplicar a técnica. Olha aqui, ó. Vamos pegar um Ré maior? Só um Ré. Não vibrei. Vamos fazer juntos? 1, 2, 3 e... Agora eu vou prolongar a nota, vibrar ao final e parar a vibração. Escutem, 1, 2, 3 e... Vamos tentar vibrar? Vamos brincar um pouquinho com essa vibração? Segura a nota, vibra e termina a extensão dela, a duração dessa nota. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Viram? Então a gente consegue dominar o vibrato. Júnior, como é que eu vou aprender essas técnicas todas de vibrato? Estudando. Só na prática vocal, só no estudo, você vai conseguir vibrar cada vez mais. Se você vibra um pouco, já tem alguma vibração na sua voz, passe a controlar a oscilação muscular e essa oscilação do ar. Comece a estender um pouco mais as notas e vá dando comandos ao cérebro para que ele vibre a quantidade que você quiser. Esse é o primeiro exercício, tentar controlar essa vibração. Num primeiro momento, cante apenas com notas retas. Depois que você dominar a duração da nota, a extensão da nota de forma reta, comece a brincar então com os vibratos. Próximo, ornamento vocal, alunos. Vamos falar então sobre os melismas. Melismas. O que é um melisma? Todo mundo fala do melisma. Já escutou alguma, em especial as cantoras assim, norte-americanas, as inglesas? Nós escutamos muito melismas na black music e no gospel. Tem bastante melisma ainda no gospel, mas nós também tivemos aí umas figuras que vibram ou vibravam bastante a voz. Escuta, por exemplo, o Bruno novamente, porque eu acho esse cara, ele tem muita técnica e o Bruno vai vibrar bastante. Se ele canta uma canção, só um sol, por favor, Vitor. Tem uma canção dele que fala assim, ó. Choram as rosas. Aqui ele já vibrou. Choram as rosas. Então ele usa muito. E depois ele vai usar muitos melismas também. É muito presente os melismas para esse cantor. Um outro cantor que eu gosto muito, que traz muitos melismas, é o Jorge Versilo. Ó, nós vamos cantar aqui, por exemplo, Final Feliz do Jorge Versilo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, isso já é um melisma.
isso também é um melisma. O melisma, então, ele é um desenho melódico por meio de uma vogal que você está cantando uma palavra. Vamos pegar um você. Dó, foi dó ou ré que você deu esse tom, Vitor? Ré. Olha aqui, ó. Você. Então aqui eu peguei o você e fui fazendo o desenho melódico com outras notas musicais e fui subindo a escala, ó. Você. Mas eu poderia fazer isso também descendo a escala. Tom de novo. Você. Isso é um melisma. Então é um desenho que a gente faz com uma última vogal e a gente fica brincando com outras notas musicais, tentando finalizar aquela palavra. É um melisma. Junto com o melisma, eu posso utilizar também o vibrato. Então esse é o melisma. E para poder praticar o melisma, você pode pegar videozinhos no YouTube com outras cantoras, outros cantores fazendo alguns melismas e ir praticando o melisma. Depois, nós vamos falar um pouco sobre apogiaturas. O que são apogiaturas? Vamos lá. Apogiaturas são frases que nós pegamos na canção e a gente trabalha acrescentando mais articulação, mais vogais nela e vamos brincando com as subidas e descidas de oitava. Se eu estou numa determinada nota, eu fico subindo e descendo as oitavas. Vamos de novo na música do Jorge Versilo? Ó. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Aqui eu misturei o melisma com uma apogiatura. Eu coloquei o valer, valer, ou poderia ter feito valer, e voltei para a nota original. De novo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Viu? Valer. Então eu subi a oitava, saí da nota original, voltei para a nota original e isso pode ser subindo a nossa escala ou descendo a nossa escala, indo para o agudo ou voltando para o grave, ok? Vamos cantar um trecho inteiro utilizando de falsete, melismas, apogiaturas e vibrato. Melisma. Falsete. Vibrato. Apogiatura e melisma. Chega de fingir, voz reta. Eu não tenho nada a esconder, agora é pra valer. Haja o que houver, não tô nem aí, não tô nem aqui pro que diz, eu quero é ser feliz e viver pra ti. Pode me abraçar sem medo. Sem vibrato agora, bora? Pode encostar tua mão na minha, meu amor. Deixa o tempo se arrastar sem fim, meu amor. Não há mal nenhum gostar assim. Oh meu bem, acredite no final feliz, meu amor, meu amor.
fazer então todos os efeitos possíveis. E lembra que eu falei para você sobre os excessos ou os exageros? O ornamento vocal, ele não foi feito para exagerar. Se você vibrou, por exemplo, num trecho anterior, evite vibrar o próximo. Se você fez um melisma em algum trecho, evite fazer no outro. Pense que na sua interpretação, e eu gosto muito de interpretar dessa forma, do seguinte jeito. Olha, cante a música tal como o autor fez a canção, venha cantando bonitinho, limpinho. Quando você voltar novamente para cantar aqueles trechos ou trechos que tenham a mesma melodia, comece a colocar alguns ornamentos vocais. O ornamento vocal, o efeito vocal, é só para te dar uma identidade e te diferenciar daquele cantor que você está interpretando. Quando a canção ela é sua, coloque a voz do jeito que você quiser. Quem vai saber como interpretar a canção é você. E para finalizar, algumas dicas, né? Para conseguir fazer todos esses ornamentos, aqueça, condicione mais a sua musculatura vocal, né? Treine bastante, né? Tenha mais consciência dos ajustes vocais, das notas que você vai fazer. Por mais que você conheça uma determinada canção, treine essa canção. Tenha mais intimidade ainda que você tinha antes e também treine os ajustes básicos, né? A afinação, dinâmica de intensidade, a dicção e a articulação. Tudo bem? Nós ficamos por aqui. Muito obrigado e nós vamos seguir ainda essa semana com dicas super legais e aulas sobre produção musical, produção audiovisual e, claro, na nossa última aula, que pena, nós vamos trazer todos os clipes das demais aulas para que você possa fazer uma prática vocal e, claro, curtir um pouco do som que a gente desenvolveu aqui nessas aulas. Um forte abraço para vocês e até amanhã.